Boa noite, meu amado irmão e amada irmã. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, com o seu coração. Muito bom saber que você está aqui conosco. Quero dar as boas-vindas a você que estava nos aguardando, você que está acabando de chegar também. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Permitamos que o Senhor fale de maneira poderosa aos nossos corações nesta noite. Quero mandar aí um abraço muito especial a você, mamãe, parabenizá-la mais uma vez por esse dia. E de maneira muito especial, quero parabenizar a minha mamãe, irmã Marilene, a minha esposa, que também não deixa de ser uma espécie de mãe que eu tenho também. Que Deus abençoe todas vocês, mamães, de maneira indistinta. Que espero que Deus continue derramando as suas mais ricas e copiosas bênçãos sobre a vida de vocês. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. Eu quero ler apenas esse versículo da Palavra de Deus. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso canal, no canal da Igreja Batista Memorial de Itaúna. Quero convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal, você estar acionando o sininho para receber todas as notificações do YouTube, no que diz respeito às nossas lives, os nossos vídeos. Quero pedir a você também para estar compartilhando esta mensagem. Quero pedir à Igreja do Senhor, você que é membro da Igreja Batista Memorial de Itaúna, você que é membro da Igreja Batista em Jardim Progresso, ou de qualquer uma outra igreja, está nos acompanhando. Quero pedir a você, esteja orando pela nossa sociedade em geral, não? Por essa pandemia, essa situação de pandemia. Muitas coisas são faladas nesse momento, a gente não tem certeza de muitas coisas. Tudo aquilo que nós devemos fazer é colocar todas as situações diante de Deus. Ele é quem a gente pode confiar, certo? Então confie em Deus, coloque toda essa situação diante do Senhor, coloque essa pandemia diante de Deus, aos nossos governantes, para que eles sejam iluminados pelo Senhor e tomem as decisões necessárias e corretas para a glória do nosso Deus. Você já abriu sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1, um texto bem conhecido. Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Amém, querido? 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Feche os seus olhos, mas mantenha a sua Bíblia aberta em nome do Senhor. Pai, em teu nome nós estamos mais uma vez diante da tua palavra e te pedimos que em nome de Jesus o Senhor continue falando de maneira poderosa aos nossos corações, em especial a esse meu irmão, essa minha irmã em Cristo e esse meu amigo e amiga que estão nos acompanhando. É a oração que te faço, certo de tudo, que tudo está diante das tuas poderosas mãos. E agradecido pela vida das nossas mães. Em nome de Jesus, amém. Falando em mães, eu quero falar um pouquinho a respeito delas. Mãe, presença marcante em nossas vidas. Durante a nossa existência aqui na face da Terra, muitas pessoas marcam as nossas vidas. Algumas delas marcam de maneira positiva e outras, obviamente, infelizmente, marcam de maneira negativa. Mas eu quero abordar aqui os aspectos positivos, né? E aí, pensando em pessoas que marcam a nossa vida de maneira positiva, eu não podia deixar de pensar na figura das nossas mães. Mãe realmente é uma pessoa que marca a nossa vida de maneira muito positiva. E marca de maneira tão positiva que mesmo depois, quando a gente adquire uma determinada idade, e pode ser que você que está me ouvindo seja mais novo, um pouco mais novo, mais nova do que eu, mas mesmo quando a gente chega a uma certa idade, no meu caso eu já estou com 51 anos, graças a Deus, a gente não consegue se esquecer de algumas frases
que as nossas mães, que a nossa respectiva mãe, obviamente, nos disse lá atrás, quando éramos mais jovens. E aí eu anotei algumas aqui. Eu fiz o almoço, a louça é toda sua. É bem provável que você já tenha ouvido sua mãe falar isso, né? E você que é mãe, você deve estar se lembrando agora que em algumas vezes você já disse isso e quem sabe até hoje você continua falando, tá? Eu fiz o almoço, a louça é sua. Você não é um cacto, beba água. As nossas mães, elas ficam preocupadas conosco, né? Sobretudo quando nós estamos na idade infantil, na idade da adolescência, que aí a gente fica naquele afã de aproveitar o mundo, aproveitar o tempo que temos, fazer isso, fazer aquilo, aproveitar aquelas pessoas que estão à nossa volta e conversar com elas e aproveitar de alguma maneira aquele momento, aquele bom momento que nós estamos tendo ali, e aí nos esquecemos de coisas que são primordiais na nossa vida. E uma delas é beber água, né? Beber água é um ato tão salutar, mas muitas pessoas às vezes se esquecem, sobretudo nós, os mais jovens, né? Se esquecem de fazer isso. E as nossas mães sempre preocupadas, então, em nos lembrar. Mas existem outras frases que eu quero destacar aqui. Nessa casa não tem empregada. Quantas das nossas mães já disseram isso para nós, para nossos irmãos? Nessa casa não tem empregada. E muitas das vezes as nossas atitudes são atitudes que, embora a gente não fale isso verbalmente, mas são atitudes que dizem isso, porque as nossas mães, elas ficam sobrecarregadas, porque elas têm a responsabilidade de fazer o almoço, de lavar a louça, inclusive o prato, às vezes, que eu e você comemos, de lavar nossa roupa, de cuidar da casa, nos educar, ensinar dever de casa, né, dever da escola, dentre outras coisas. Então ela acaba ficando sobrecarregada. E a mãe do século XXI, além dessas responsabilidades, ela também tem a responsabilidade de cooperar com o sustento do lar. Na maioria das vezes ela sai também para trabalhar. Ou então, dentro do seu próprio lar, ela tem alguma atividade com o intuito de arrecadar valores para ajudar no sustento dessa casa. Às vezes a gente não dá o devido valor às nossas mães, né? Aos nossos pais, de maneira geral, mas eu quero focar na figura materna hoje, agora, nesse momento. Quando a gente olha para a vida de Jesus, para a sua família, a gente percebe que Jesus, ele foi alguém, mesmo quando ele tinha tenra idade, mesmo na sua adolescência, o início da sua adolescência, aos 12 anos, ele era submisso aos seus pais. Ele foi submisso à sua mãe. Outras frases como: você já viu a cor do seu pé em cima do sofá? Me parece que essa normalmente os meninos é que ouvem mais, né? Vão pra rua, jogam bola e tal, e descalços. E aí quando chega em casa, às vezes o banheiro está ocupado para tomar um banho, o irmão entrou primeiro, ou já tem alguém lá. E aí enquanto espera, está cansado, senta no sofá. E às vezes até deita, né? O problema é que está sujo, está suado, e o pé está preto, né? A sola do pé está preta. E aí você está rindo aí, certamente você já ouviu sua mãe falar isso, né? Ou então você, mãe, já falou isso algumas vezes, né? Para o seu filho, para os seus filhos. Uma também muito comum. Você acha que eu tenho cara de banco? Acontece muito quando a mãe, no caso, né, está na rua com os filhos, né? E aí surgem aqueles vendedores, né, de balas, doces, sorvetes, biscoito na rua, que quando vê a mãe com criança, vai logo ali para perto para oferecer, porque sabe que normalmente a criança vai querer um brinquedo, né? E aí vai logo oferecer.
E aí, às vezes, a nossa mãe vem com essa pérola, né? Você acha que eu tenho cara de banco? Porque não vai ser sempre que ela vai ter dinheiro, né? Às vezes o dinheiro que ela tem já está programado para uma outra coisa, inclusive, que é prioridade para as nossas vidas, né? E às vezes com crianças nós queremos que compre uma bala, um pirulito, algo do tipo. Só não jogo tudo pro alto porque depois eu vou ter que arrumar. É uma das frases. E uma última que eu quero destacar com você. Às vezes nós falamos, na tentativa de justificar algo para as nossas mães, todo mundo fez isso, todo mundo foi. E aí a nossa mãe responde, todo mundo não é você. Todo mundo não é você, você não é todo mundo. Né? Então, a mãe, ela marca, é uma presença marcante em nossas vidas. Né? Alguém que marca de maneira muito positiva as nossas vidas, nos educando, nos moldando para que sejamos grandes homens e mulheres de Deus quando chegamos à fase adulta das nossas vidas. E é muito provável que você, sobretudo você que é mãe agora, né, esteja lembrando aí de quando você não era, que você estava na condição de filha, né, você talvez tenha ouvido sua mãe falar tudo isso que eu disse. E agora você está repetindo aí para o seu filho, para sua filha, né? Mas não é sobre isso que eu quero pensar nessa noite, nessa oportunidade. Quero pensar aqui, meditar nesse tema, mãe, presença marcante em nossas vidas, mas não porque elas possuem essas frases. Né? É possível, Jesus foi um adolescente como outro da sua época, e é possível que Jesus tenha ouvido coisas do tipo. Não sei, a Bíblia não relata. Mas a verdade é que nós ouvimos. Né? Se você não ouviu uma dessas frases, se ouviu outra, que eu mencionei, você ouviu alguma outra parecida. Né? E talvez você hoje esteja dizendo estas ou alguma dessas para os seus filhos. Mas mãe é uma presença marcante em nossas vidas. E eu digo isso pelo menos por três coisas, três ensinamentos baseados nesse único versículo que a gente leu da palavra de Deus, que está registrado em João capítulo 2, verso 1. Mãe, presença marcante em nossas vidas, primeiro porque está presente nos momentos mais importantes. Os momentos mais importantes que nós temos, que nós tivemos, a nossa mãe, ela sempre está presente. E é impressionante isso. É algo assim que não passa de maneira despercebida das nossas vidas. Eu digo isso também por experiência própria. Digo isso porque eu olho para o relacionamento da minha mãe comigo, o relacionamento da minha mãe com meus irmãos, eu olho para o relacionamento de outras mães e eu percebo que os momentos cruciais das nossas vidas e que às vezes nós nos sentimos sozinhos porque nos sentimos abandonados por aqueles que amamos e que julgamos que estariam conosco naquele momento tão importante, ela está lá. O texto que a gente acabou de ler, João capítulo 12, verso 1, nós vemos aqui um momento importantíssimo na vida de um casal. E Maria estava lá. Maria estava lá. Nos momentos importantes da minha vida, da sua vida, nossa mãe sempre está lá. Eu lembro de alguns momentos da minha vida que, por exemplo, a cafifa, o pipa, né, rasgava e aí não tinha dinheiro para comprar outra e meu pai não estava em casa, papai estava trabalhando, meu pai hoje dorme no Senhor, mas naquela época, naquela ocasião, papai estava trabalhando, nem estava sabendo de nada daquilo que estava acontecendo dentro de casa. E minha mãe
ia lá com toda a paciência, pegava o papel fino, que papai comprava, que também gostava, e remendava a nossa pipa, né? Ou então acabava de rasgar, porque já estava muito ruim, e ela mesma fazia outra. Quantas vezes minha mãe fez isso? Né? E aí esse parece um momento assim bobo, né? Hoje eu estou com 51 anos, não tem muito valor, mas naquela ocasião, como foi importante a minha mãe fazer uma cafifa para mim. Como foi importante, em alguns momentos da minha vida, saber que minha mãe estava lá na escola. Às vezes estava acontecendo alguma coisa entre os alunos, aquela coisa de, vou pegar lá fora, vai acontecer isso, acontecer aquilo, às vezes briguinha por causa de namoradinha, coisas do tipo. E, de repente, minha mãe estava lá, ela foi me buscar. Talvez você tenha vergonha de admitir isso, né? Mas como foi bom naquele momento você ter esse porto seguro num momento tão crucial da sua vida, não? Como foi importante saber que sua mãe estava ali por perto, estava presente num momento marcante, num momento importante da sua vida. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? E é interessante que mãe, ela parece que já é da natureza materna, né? Ela continua com essa característica, mesmo depois quando você já tem 51 anos de vida. Ela se preocupa quando depois que você casa, que você emagreceu um pouquinho, se você está comendo mal, ou se você engordou, se você tem andado meio cabisbaixo, se você não tem conseguido alcançar determinados sonhos. Se preocupa. Mãe, alguém diz, né, que mãe é sempre mãe. Mãe é sempre mãe. E o que eu e você, como filhos, precisamos mais fazer nesse momento é nutrir ao Senhor o sentimento de gratidão a Ele pela vida das nossas mães. Porque nos momentos mais importantes da nossa vida, Ele a impulsiona a estar ali conosco. Mesmo que ela já tenha uma idade um pouco avançada, mesmo que ela não tenha mais aquele vigor físico de antes, mas para ter uma palavra amiga, para nos dar o colo, para a gente encostar a cabeça e receber o afago do Senhor. A segunda coisa que eu quero destacar para você, mãe é presença marcante em nossas vidas, não somente porque está nos momentos, está presente nos momentos mais importantes da nossa vida, como foi aqui no caso, um casamento, mas também porque ela está presente independentemente da distância. Mãe é uma figura que não mede esforços para lutar em favor dos seus filhos. Eu sou pai e eu tenho que admitir isso. Às vezes acontece alguma situação que eu fico pensando assim, não, está tranquilo. E percebo que às vezes minha esposa tem uma sensibilidade maior diante daquela determinada situação que eu julgo ser tranquila, que não precisa de uma preocupação a mais. Eu vejo que ela vai além daquilo, de onde eu fui. E ela, às vezes, vai me impulsionar a ter uma atitude diferente daquela que eu estou querendo ter. E aí eu me vejo obrigado a ir mais além também. Para irmos juntos. E alcançamos, e lá na frente eu sou obrigado a dar a minha mão ao palmatório e reconhecer que obtivemos êxito graças a essa maneira materna de agir
sem medir esforços. E eu digo isso, meu irmão, minha irmã, porque essa festa foi lá em Caná, na Galiléia. E Maria era de Nazaré, Nazaré da Galiléia também. Não era tão longe, mas também não era tão perto. Segundo alguns estudiosos, era cerca de 15 quilômetros. 15 quilômetros hoje, a gente pensando, não é muita coisa. Até porque você tem as estradas, né, asfaltadas, você tem um veículo, um carro, e aí de carro, você vai chegar rapidinho, 10, 15 minutos, uma estrada sem engarrafamento, você vai chegar sem fazer muito esforço, sem andar desesperado, de moto mais rápido ainda. Só que a realidade de Maria, a realidade daquela época, eram estradas ruins, estradas pedregosas, veículo que tinha era o animal, que não era rápido, era forte, mas não tinha força, mas não tinha rapidez. E o que importa para mim e para você é que Maria, naquela ocasião, ela não mediu esforços para estar lá. Enfrentou o sol, enfrentou a poeira, enfrentou o cansaço. E as nossas mães, elas não medem esforços para nos abençoar. Elas não medem esforços para fazer aquilo que elas julgam que é necessidade para as nossas vidas. Portanto, precisamos ter esse sentimento singular de gratidão a Deus pela vida das nossas mães, que fazem por nós coisas que às vezes nós hoje, adultos, não estamos dispostos a fazer por elas. Quantas mães, quantos idosos, né? Muito especialmente as mães, estão nos chamados asilos nesse momento. Chorosos, chorosas, porque foram abandonadas pelos seus respectivos filhos, que elas embalaram no colo, que elas deram seu calor humano, que elas deram a sua proteção, que elas deixaram de comer para que eles comessem, que elas não mediram esforços para que eu e você chegássemos onde nós chegamos. Lembro-me que o desejo, o sonho dos meus pais, em especial minha mãe, que sonhou ser professora um dia e não pôde, porque na segunda série meu avô atirou da escola, senão ela ia escrever cartinha para o namorado e coisas do tipo. O sonho da minha mãe era que eu e meus irmãos, meus outros 2 irmãos, concluíssemos o antigo 1º grau, a antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano do ensino fundamental, e fizéssemos curso de datilografia. E hoje, para a honra e glória do nosso Deus, sou formado em filosofia. E muito mais do que um diploma, eu sou servo de Deus. E isso é o que me dá o maior prazer. E eu tenho a plena convicção que esse é o título que eu possuo, que faz com que ela tenha a maior alegria na sua vida, no seu coração. Se você, meu amigo, minha amiga, se você ainda não tem esse título de servo de Deus, serva de Deus, é bom então você repensar tudo aquilo que você tem feito até então. Talvez você seja uma boa pessoa, tenha praticado boas obras, mas o título mais importante você ainda não tem. E talvez haja alguém, se não for sua mãe, mas haja alguém que tenha dobrado os seus joelhos, orando, intercedendo a Deus por você, para que você um dia chegue nessa condição.
eu quero afirmar que mãe é uma presença marcante em nossas vidas, não somente porque está presente nos momentos mais importantes, não somente porque está presente independentemente da distância, mas também porque está presente sempre na condição de mãe. Mãe, ela está presente sempre na condição de mãe. A mãe, ela é esposa. A mãe, como eu falei anteriormente, a mãe do século XXI, ela é esposa, ela é funcionária de uma empresa, ou ela é patroa, certo? Ela é professora dentro de casa, porque ela ensina o dever de casa aos filhos, ela é educadora, ela é lavadeira, ela é passadeira, ela é cozinheira, ela é arrumadeira, ela é jardineira. Às vezes ela faz trabalhos de manutenção da casa, troca uma lâmpada, troca uma tomada, conserta um cano, troca uma carrapeta de uma torneira, um registro, coisas do tipo. Mas mãe é presença marcante em nossas vidas porque está sempre presente na condição de mãe. É o que ela mais gosta de ser minha, ser sua mãe. E ela precisa ser reconhecida por mim e por você como tal. Porque as atitudes dela vão demonstrar isso. Estejamos onde quer que estejamos. Elas fazem questão de mostrar para todos aqueles que estão, porventura estiverem à nossa volta, que ela é a nossa mãe. Em outras palavras, não mexa com meu filho, não mexa com minha filha, porque senão vai se ver comigo. É isso que elas querem dizer. E às vezes nós, com algumas atitudes, nós não demonstramos prazer nisso. Com algumas das nossas atitudes demonstram que nós não temos esse prazer de dizer, olha, essa aqui é minha mãe. Algumas pessoas, alguns filhos agem com indiferença. Talvez porque a mãe já não tem mais a determinada idade, porque ela não tem conhecimento sobre aquele assunto que está sendo discutido ali, naquele exato momento. E a gente se esquece que lá atrás, quando a gente não sabia falar, a gente não sabia andar, a gente não sabia se limpar, a gente não sabia cozinhar, a gente era totalmente dependente de alguém. Quem nos abraçou, quem cuidou de nós, foi a mãe. A mesma que hoje quer demonstrar em alto e bom som que ela é mãe. O texto diz que achava-se ali a mãe de Jesus. Eu fico pensando assim, poxa, por que João, que é o escritor desse evangelho, por que ele não escreveu assim, achava-se ali Maria? Achava-se ali a esposa de José. Mas não, ele colocou a mãe de Jesus. Primeiro porque ele foi inspirado pelo Senhor. E Deus inspirou que ele escrevesse assim, e assim ele escreveu. Segundo, porque a figura maternal ela é muito forte. De maneira que a gente não pode se esquecer disso. Mãe é mãe em qualquer circunstância. Você esteja esbanjando saúde, sua mãe está ali. Mas se você tiver, desculpe minha expressão, na pindaíba, se você estiver numa situação em que todos aqueles que você até então achava que te amava, fugiram, sumiram, não estão mais à sua volta, mesmo que isso venha acontecer, e tomara que não aconteça, esteja certo, vai ficar pelo menos uma pessoa ali. Sabe quem?
a sua mãe. Porque mãe está sempre presente nessa condição de mãe. Ela é mãe até o final. Ela é mãe até que a morte nos separe. E é por isso que a gente tem que valorizá-las enquanto é vida, enquanto nós estamos em vida ainda. É por isso que nós temos que ter esse sentimento de gratidão a Deus pela vida de cada uma delas. Eu pela minha, você pela sua. É por isso, mãe, que você tem que se dar o devido valor também, para que mais tarde o seu filho, sua filha também te valorize. Eu digo isso porque com a questão que eu mencionei da mãe, da mulher, né, ter abraçado mais uma responsabilidade, que é a contribuição no sustento do lar, e aí isso aí tirou dela o privilégio de ter um tempo de qualidade com os filhos. E o que muitas mães têm feito? Elas têm substituído esse tempo de qualidade com coisas, com bens materiais. Existem mães que não têm coragem de dizer não para os seus filhos. Quando você abre mão de exortar o seu filho, a sua filha, quando você abre mão de ensinar ao seu filho, a sua filha, o caminho correto, ensinar a moral, a ética para o seu filho, sua filha, você está abrindo mão de ser mãe. Você está sendo só um colega de escola, um colega da vizinhança. Você não está sendo mãe. Mãe é aquela que está sempre presente na condição de mãe, que vai ser sempre autoridade. Lembro-me que meu falecido pai dizia: olha, eu posso ter 90 anos, tá velhinho, andando de bengala. Quem canta de gala aqui sou eu. E eu vou ser sempre o pai de vocês. Meu pai dizia. E isso foi muito bom, porque hoje os 3 filhos, homens, adultos, chefes de família, todos nós respeitamos a nossa mãe. Meu pai já partiu, como disse anteriormente, mas nós respeitamos a nossa mãe, porque nós aprendemos assim. E devemos agir, você mãe em especial, deve agir da mesma maneira para que seja respeitada pelos seus filhos. Amém, querida? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família. Eu quero orar por você. Quero rogar a Deus pela sua vida nessa noite. A minha oração é que, se você, filho, até então não estava valorizando sua mãe da maneira como deveria valorizar, espero que Deus faça de maneira poderosa seu coração e você, ao término desta mensagem, da minha oração, você vai lá dar um abraço à sua mãe, reconcilie-se com ela. Se não puder fazer isso, liga, manda uma mensagem. Mas ame a sua mãe. Você, mãe, ame ao seu filho. Esteja presente nos momentos mais importantes da vida dele. Esteja presente, não medindo esforços para estar com ele. E esteja presente na condição de mãe, não na condição de outro personagem qualquer. Baixe aí sua cabeça. Vamos orar. Vamos conversar com Deus. Glórias te damos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pela vida das nossas mães. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Muito obrigado, ó Pai, pelo seu testemunho de vida. Abençoa, ó Pai, cada filho, cada filha desse momento, de maneira que venhamos a valorizar as nossas respectivas mães, de maneira a glorificar o Teu nome, ó Pai. Se há algum filho ou filha, ó Pai, tendo problemas de relacionamento com sua mãe, que em nome de Jesus essas barreiras venham cair por terra, ó Pai. E que esse relacionamento seja restaurado para a honra e glória do Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Que a tua palavra encontre guarida em cada coração que está nos assistindo nesta noite. É a nossa oração e a fazemos no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Tá bom? Próxima quarta-feira estaremos juntos, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até lá. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Em seu nome as nações colocarão a sua esperança. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.